Carta de Paulo aos Efésios, a igreja que estava ali em Éfeso, no capítulo 5. Paulo trata neste capítulo sobre as relações e dá uma ênfase ao casamento. E ele diz no versículo 25 e 26 o seguinte: marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Paulo aqui ele faz uma conexão entre o relacionamento de Cristo com sua noiva. Nós somos noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e o marido e a sua esposa. É uma conexão que ele relaciona e orienta que o marido ame a sua mulher. E eu quero fazer, antes de iniciar propriamente dito o sermão desta noite, um alerta. Tudo que eu estou falando numa perspectiva cristã. E nós cremos que o casamento, primeiro, ele é monogâmico, segundo, heterossexual, terceiro, indissolúvel. Então o casamento ele é para a vida inteira. É óbvio que a Escritura deixou espaço para situações em que o divórcio pode ser considerado uma opção. Nunca foi a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus é que o marido ame a sua esposa e a esposa sirva e ame o seu marido. Esta é a relação projeto de Deus. Nós sabemos que infelizmente a dureza do coração do homem, como diz Mateus 19, levou o homem a ou trair a sua esposa, um caso de adultério, ou maltratá-la, abusar dela psicologicamente, fisicamente. E aí eu cito inclusive Timothy Keller sobre esse tema, quando ele diz assim: se o seu marido ou sua esposa lhe espanca, abusa psicologicamente, emocionalmente, perdoe e garanta que ele seja preso. Então eu não estou aqui incentivando ninguém a permanecer num relacionamento abusivo quando se chega ao ponto de ataques físicos, ataques psicológicos, de modo nenhum. O que nós estamos tratando aqui é o coração de um homem, de uma mulher que deseja se relacionar verdadeiramente com Deus, ao ponto de ter o seu coração moldado para que esse relacionamento seja um relacionamento para a glória de Deus. Feito este alerta, isto posto, eu quero adentrar e citar uma frase de Stanley Hankravas, que é um grande teólogo que publicou em 1978 no Christian Century, uma revista americana, dizendo o seguinte: nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que conhecemos. Isso é fantástico porque nos leva a perceber o seguinte, que na caminhada deste relacionamento, você conhece o jovem, conhece a jovem, eles começam a se relacionar, e naquele momento ali de grandes alegrias, de um supostamente conhecer o outro, eles começam a dar passos para o casamento. Mas é bem verdade que só dentro dessa instituição chamada casamento, na convivência do dia a dia, é que nós percebemos quem de fato o outro é. E muitas vezes nós nos deparamos com a seguinte situação: eu achei que conhecia você, eu achei que tinha casado com você e conhecia você, mas você tem revelado uma face boa ou má que eu não conhecia. Quem sabe a mulher se depara com um homem mais gentil do que ele apresentava ser, mais humano do que ele apresentava ser, e o contrário também é verdade. Quem sabe ela se depara com um homem mais bruto do que ele costumava ser dentro de um relacionamento do namoro apenas. Mas o fato é que de repente nós lidamos com a situação de amar e cuidar alguém desconhecido que você descobre estar casado. E como fazer isso? Porque é um fato, o casamento ele nos transforma, ter filhos nos transforma, uma mudança na carreira nos transforma, problemas financeiros nos transforma, a idade nos transforma. E de repente, você olha para 10, 15, 20 anos do início do relacionamento e percebe uma pessoa totalmente diferente. Você achou que era uma coisa e de repente se percebeu com uma outra pessoa. E nós oramos a Deus que você se perceba com uma pessoa e se sinta mais feliz porque esta pessoa melhorou ao longo do tempo. Se tornou uma pessoa melhor, lhe ajudou a ser uma pessoa melhor. Então o que acontece? Infelizmente, não é a realidade da maioria dos casos. É bem verdade que muitas vezes nós nos encontramos no desafio de amar alguém que nos surpreende, e às vezes não é surpresa positiva.
Porque geralmente nós entramos pela porta do casamento pela situação de estar apaixonado. E é bem verdade que o teólogo, escritor e conselheiro amoroso Gary Chapman, escrevendo naquele famoso livro, que inclusive nós já fizemos aqui um encontro de casais tratando sobre isso, que é as 5 linguagens do amor, ele chama e diz que a fase da paixão ela vai durar aí de 2 a 24 meses. E durante esta fase, a pessoa se apresenta perfeita em todos os seus aspectos. Raramente você olha para a pessoa e percebe algum defeito. Não é maravilhoso, é lindo, é linda, ou que coisa maravilhosa. Mas quando passa essa fase, aquilo que muitas vezes não era visível, começa a ficar visível. Os defeitos começam a aparecer e ficar evidentes. E quando iniciamos este relacionamento, de fato não conhecemos o outro. E nós abraçamos o desafio de amar no futuro alguém que geralmente às vezes não é a pessoa com quem nós pensamos que casamos. Então você está fazendo um voto, como nós já falamos aqui em cultos anteriores, um voto de amor no futuro. Voto não é para o dia, o voto não é para a hora, o voto não é um compromisso do momento, o voto é um compromisso de amor futuro, dizendo: olha, não interessa, você vai mudar, você quem sabe vai ficar pior ou melhor, eu não sei, eu estou fazendo aqui uma aposta alta, que eu vou amar você, independente das circunstâncias. E aí a gente afirma, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Com problemas financeiros ou não, se tornou mais rabugento ou não, nós fizemos um compromisso de amor. Mas como transformar isso em alegria, como se transformar isso em uma convivência pacífica? Porque geralmente pessoas que casam e se deparam com estas circunstâncias, elas têm 2 reações. A primeira, quem casou pensando em encontrar a alma gêmea, buscando alguém que não mudaria, que daria ajuda e apoio incondicional, quando se depara com esta situação de não conhecer realmente aquela pessoa com quem ele casou, ele se sente desnorteado, sem um rumo, de modo que esta pessoa terá que investir bastante tempo, bastante compromisso para que este casamento dê certo. Esta pessoa em algum momento vai se sentir angustiada, sabe por quê? Porque muito provavelmente o seu cônjuge tem uma lista de defeitos suas, e que em algum momento ela vai apontar essa lista de defeitos, dizendo: você se tornou mais grosso. Ah, mas quando a gente casou você não era desse jeito não. Ah, no início do casamento você me tratava diferente, você me dava atenção. Ah não, mas você prometeu no namoro, você me enganou. Eu tenho certeza que em algum momento você vai escutar isso. E esta pessoa vai se deparar com uma lista de defeitos. E aquela pessoa que casou pensando que encontraria uma alma gêmea, vai se sentir às vezes pensando o seguinte: eu fiz a escolha errada, eu poderia ter encontrado alguém melhor. Para que eu me meti neste relacionamento? Ah, se eu soubesse. Para que eu fiz essa escolha? Isto é uma situação. Mas se você se deparar e tiver pensado que ao entrar no casamento, você estava buscando uma amizade espiritual, alguém que lhe ajudaria e você o ajudaria a melhorarem, uma ajuda mútua para superar defeitos e pecados, caminhar rumo a uma nova identidade em Cristo Jesus. Se você tem esta percepção, você está apto a enfrentar e colocar as mãos na obra para que este casamento dê certo. Porque o fato é, em algum momento você vai se descobrir que a pessoa que está ao seu lado, em algum momento é desconhecida. E juntos vocês vão encontrar um lugar em Deus para dar rumo a esta relação. E é disso que eu quero tratar com você nesta noite. Eu poderia fazer aqui com você 3 perguntas chaves para tudo isso. A primeira: quais as ferramentas para o trabalho? Que trabalho? Fazer o casamento dar certo, fazer esta união que foi formada e foi aceita como compromisso diante de Deus funcionar para a glória do nome de Deus. A segunda pergunta: como promover um ambiente mútuo de amizade espiritual? E terceira: como amar um ao outro para tornar o casamento forte e fugir das discussões repetitivas que acabam em silêncio e não dão em nada. Como resolver esses problemas?
Eu tenho uma absoluta certeza que se você tem pelo menos de 2 a 5 anos de casado, você já enfrentou situações como essa. De no meio de uma discussão optar pelo silêncio e dizer, não vai dar em nada não. É melhor calar do que aumentar a confusão. Optou muitas vezes por não reclamar, por não tratar o problema. E sabe qual é o problema de esse tipo de situação? É que problemas não tratados, jogados para debaixo do tapete, uma hora ou outra, ele assombra, volta para nos assustar e nos assombrar, porque deveria ter sido tratado, porque deveria ter sido conversado e dialogado sobre isso. Mas eu quero lhe encher de esperança. Eu já lhe coloquei a situação desesperadora. Você se deparou e percebe que tem um desconhecido ao seu lado, que você jurou amor até que a morte os separe. O que fazer com este desconhecido? Amar. E a palavra de Deus em Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como a instituição casamento, embora muito atacada nos dias atuais, ela não foi uma instituição humana, porque casamento não é uma instituição humana. Foi Deus que percebeu a necessidade do homem. Foi Deus que em Gênesis 2:24 percebeu e disse: não é bom que este indivíduo esteja só, eu lhe farei uma adjuntora, e ambos serão uma só carne, e ambos me servirão para a glória do meu nome. Então quem projeta o casamento? O homem? Não. O casamento é uma projeção, é um projeto, é uma instituição divina. Deus criou o casamento. E como Ele criou este casamento, Ele lhe deu 3 poderes inerentes, que é o que nós vamos discutir nessa noite. O primeiro, o poder da verdade. Segundo, o poder do amor. E terceiro, o poder da graça. É com estas ferramentas que espero ser neste momento um instrumento de Deus para lhe auxiliar na jornada que você abraçou, a jornada do casamento. Isso lhe ajudará a lidar com o desconhecido com quem eu e você casamos. O primeiro, o poder do amor, ou melhor, o poder da verdade. Encarar o pior. Existe um filósofo, e ele chama-se Soren Kierkegaard, e ele fala que ele faz uma analogia com os tradicionais bailes de máscara da Idade Antiga. O que era isso? Alguém com muitas posses chamava toda a sociedade e dizia: a festa é a seguinte, a primeira parte todo mundo vai chegar com máscaras, você chega com máscaras, e aí vai ter bebida, vai ter música, vai ter festa, dança, mas todos se relacionarão, conversarão mascarados, vestidos com sua máscara. Somente na segunda fase da festa, a partir da meia-noite, era que todos se despiriam desta máscara e se apresentariam como de fato eram. E isto, Timóteo Keller apresenta ao casamento, ele aplica ao casamento, dizendo o seguinte, que no casamento não é possível caminhar com máscaras, não é possível viver este relacionamento com máscaras, porque em um determinado momento esta máscara vai cair e você vai se apresentar como de fato é, sem os trajes elegantes, sem as palavras polidas, mas vai mostrar todo o seu temperamento, vai mostrar todas as suas fraquezas, todas as suas fragilidades, inclusive todos os seus pecados serão revelados. Então o casamento, ele coloca 2 seres humanos num contato extremamente próximo, mais do que qualquer outro relacionamento. Relacionamento pais e filhos, relacionamento de empregado, patrão, não coloca o nível de proximidade e de compromisso que o casamento coloca. É fato isso. E aí é interessante que a gente perceba, o casamento, ele tem um caráter de união total. Vemos o outro de perto, temos que lidar com as imperfeições e pecados do outro. Isso é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque eu poderia perguntar para você e dizer o seguinte: que defeitos seu cônjuge verá em você? Será que ele vai perceber que você é cheio de medos? Ansioso? Orgulhoso? Obstinado? Egoísta? Preguiçoso? Inflexível? Exigente? Quem sabe mal-humorado, ríspido, severo? Ou quem sabe indisciplinado, não confiável, desorganizado, esquecido, distraído, insensível, perfeccionista, crítico. É algo que tem marcado muito casamento. A crítica ao outro ferrenhamente, duro consigo mesmo. Quem sabe ele não é duro com você, é consigo mesmo. Impaciente, irritável, rancoroso, esquentado, ou carente, ou quem sabe mentiroso.
pão duro, mesquinho. É uma lista interminável de defeitos. E o fato é que se você está casado há algum tempo com alguém, você consegue perceber os defeitos dele. Quem sabe não está nessa lista, mas quem sabe essa lista apresente algum defeito, quem sabe não seja o defeito primordial ou principal, mas que em alguma instância nós acabamos guardando alguma dessas falhas, desses defeitos. E várias pessoas, eu quero lhe dizer que, quem sabe o seu cônjuge já lhe chamou do que eu acabei de citar aqui, mas eu quero lhe dizer que muito provavelmente ele não foi o primeiro a perceber isso. Pessoas que já conviveram com você, como seus pais, seus irmãos, amigos, colegas de trabalho, perceberam esses defeitos. E muitas vezes, quem sabe, eles falaram para você sobre esses defeitos. Mas como eles não convivem com você, algo permanente como o seu cônjuge, foi muito fácil ignorá-los. Ou até, quem sabe, prometer uma mudança e seguir a vida. Quem sabe essas pessoas não insistiram nas críticas, sabe por quê? Porque esse seu defeito lhe afetava minimamente, ele não tinha que conviver com você. Quem sabe ele só via você na igreja, ou no seu ambiente de trabalho, e disse, é um chato, esse cara é pão duro demais, essa mulher, eita, mas pense numa mulher ranzinza, mas eu só tenho que conviver ela por algumas horas do dia, ela vai para casa, eu vou para minha, graças a Deus, eu não tenho que conviver direto com ela. Então o problema é que esses defeitos não afetavam drasticamente a vida dessas pessoas, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho. Mas a gravidade de tudo isso é que estes problemas, eles não foram tratados, e hoje eles afetam primariamente seu cônjuge que convive com você como nenhuma outra pessoa. O problema é que esses problemas aí, essas falhas, esses defeitos não foram tratados, você os ignorou, não procurou tratar, namorou alguém, começou um relacionamento com alguém às mil maravilhas, casou com este alguém e durante esse casamento esta pessoa descobriu quem de fato nós somos, ou você é, o seu cônjuge é. E agora eu tenho que fazer uma nota para você aqui de rodapé, você tem que anotar isso. Seus defeitos criaram apenas problemas secundários para outras pessoas. Para o seu cônjuge, eles resultam em problemas sérios. Ninguém é tão incomodado e magoado por seus defeitos quanto o seu cônjuge. É duro a gente perceber isso, né? Agora imagine a seguinte ilustração. Deixa eu criar uma imagem aqui para você tentar entender isso comigo. Imagine uma ponte velha sobre um riacho. Essa ponte já tem aí mais ou menos uns 20 anos. Nunca recebeu um reparo da prefeitura ou do órgão estadual ou federal que deveria cuidar dela. Está lá a ponte, sobre um rio. Todos passam por ela dia após dia. É fato que se ela for inspecionada minimamente, qualquer engenheiro vai perceber que ela precisaria de reparos. E que lá tem talvez rachaduras, ranhuras, que são imperceptíveis ao olho nu, mas que elas estão lá, sendo massacradas pelo tempo. Mas quem sabe de repente alguém tem que fazer uma manobra em cima desta ponte, um caminhão de 20 toneladas resolve passar por lá. Quando este caminhão passa por esta ponte revela as suas fragilidades, racha, quebra e começa agora a ficar visível ao olho nu, aquilo que antes não era perceptível ao olho nu. E quem sabe os moradores dizem, não, a culpa foi do caminhão que passou aqui e estragou a ponte. Mas eu temo dizer que muito provavelmente não. O caminhão só revelou os defeitos que já estavam ali encobertos e escondidos. Agora aplique isso ao casamento. Quem sabe tem uma pessoa que tenha pequenas ranhuras, falhas, mas o casamento expõe esta pessoa de uma maneira como um caminhão de 20 toneladas. E agora o casamento não causou os problemas, ele apenas revelou. E aí você pode dizer, era melhor não ter casado, era melhor que o caminhão não tivesse passado. Mas eu quero lhe dizer que muito provavelmente alguém que vai ao médico e descobre que tem câncer, apesar de ter que fazer toda a terapia, todo o tratamento, não vai dizer assim, tomara que eu não tivesse ido naquele médico. Quisera eu nunca ter ido naquele médico, eu preferia não saber que tinha a doença. Será que a pessoa vai reagir desse modo? Não, ela vai ser grata a Deus e dizer, meu Deus, ainda bem que eu fui e percebi com antecedência que eu tinha esse defeito e que agora eu posso e tenho uma esperança de corrigi-los. É assim que nós temos que lidar com a verdade que o casamento traz inerente a ele.
Esta ilustração mostra exatamente isso. Muitos problemas no casamento, eles não foram criados pelo casamento, apenas revelado. O problema não é necessariamente o outro, mas o nosso coração. Devemos parar de atacar o problema errado. Às vezes o casamento não está dando certo, não por causa do outro, mas por causa do meu coração inflexível, por causa das minhas atitudes mesquinhas, que não abre, que não baixa a guarda para que este relacionamento dê certo. O casamento não cria, a maioria das vezes eles apenas revela o que há de pior em você. E isso não é negativo, como eu já lhe disse. Esta revelação é como alguém que vai ao médico, como já antes citei. Então o casamento, ele possui esse poder da verdade, de mostrar a verdade de quem você é. E lá é que alguém é de verdade, e não aqui. É dentro do casamento e não no templo, não nas relações sociais que nós revelamos quem somos de verdade. Porque nas relações sociais, muitas vezes nós somos polidos no linguajar. Você sabia de uma coisa? Não é raro alguém ter mais paciência para explicar algo para um desconhecido do que para o seu cônjuge. É ou não é verdade? Talvez você tenha mais paciência para lidar e explicar para alguém que você pouco tem contato do que para o seu cônjuge que ele suporta, que está com você nos momentos de dificuldade e de fragilidade. Sabe por quê? Porque para o outro você quer vestir uma bela máscara como descrita por Kierkegaard e mostrar uma docilidade que muitas vezes não habita nos seus lábios, mostrar um carisma que muitas vezes não habita na sua vida. Mas sabe como é que você é de verdade? No dia a dia do lar. É no dia a dia do lar que nós revelamos quem de fato nós somos, sem máscaras, sem vestes, sem trajes bonitos. Keller diz sempre aos noivos, os nubentes, quando estão ali diante dele para casar, ele diz: olha, nunca mais vocês estarão vestidos com tal elegância. A partir de agora é ladeira abaixo, porque vocês estão elegantes aqui, apresentáveis um para o outro como nunca estarão mais. Porque de fato agora vocês vão conhecer quem vocês são. E isso não é negativo, isso é algo que deve ser uma amizade de mútua ajuda para a glória de Deus. Então tudo isso parece desanimador, né? Mas é libertador. Os únicos defeitos que nos escravizam são aqueles para os quais nós permanecemos cegos para ele. A negação de um defeito permite que ele nos controle. Você negar que é irado permite que você seja controlado por isso. Você negar que é rancoroso permite que você seja controlado pelo rancor. Mas admitir e dizer: Deus, eu sou mesmo, Deus, trata esse coração, meu cônjuge, eu sou mesmo, me ajuda a lidar com tudo isso. E aí eu quero dizer o seguinte, mais uma nota para você: permita que o seu cônjuge fale sobre o que há de errado em você. O poder da verdade é uma dádiva, embora seja difícil de ser recebida, é uma dádiva. Quando você se casou, você viu um minério de ouro recém-extraído. E sabe qual é o problema do minério de ouro? É porque ele não é ouro puro. Assim como ele tem um metal de extremo valor, ligado a este metal também tem o que nós chamamos de escória, impurezas, aquilo que não é ouro. Tem ouro, mas também tem impureza. E eu quero lhe encher de esperança, dizendo que as atitudes, as características da personalidade, os vícios pecaminosos que o seu cônjuge, que você possa carregar, eles podem ser queimados como escória à luz da glória de Deus. Rendidos a Cristo Jesus, em sinceridade e em verdade, Deus pode tratar o nosso coração. E aí eu tenho mais uma nota para você: parte do que você detesta no seu cônjuge não é a identidade real e permanente dele, porque a identidade real e permanente dele é alguém criado para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. Então parte desses defeitos, se ele se entregar e abrir o coração, ele será transformado e restaurado. Romanos capítulo 7, versículo 18 e versículo 25 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Aí o versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas a carne a lei do pecado. Aqui era um dilema de Paulo. Eu digo: eu quero fazer uma coisa, mas a minha inclinação carnal é para outra, porque sem o Espírito Santo de Deus, sem a direção do Espírito Santo, vai reinar em nós a lei do pecado.
mas se nós nos rendermos em sinceridade ao nosso Cristo, nós seremos transformados. E aí eu quero dizer o seguinte: se os dois trabalharem juntos, experimentarão a verdadeira identidade que nós temos em Deus. Eu não quero aqui minimizar as decepções com a escória, com os problemas que muitas vezes vêm no cônjuge. Algo que muitos fogem, se retraem, muitos diante do cônjuge reduzem as expectativas de felicidade ao mínimo, simplesmente aprendem a conviver um com o outro, né? Outros brigam e culpam o outro pela sua infelicidade, lamentam e dizem: para que eu casei com este infeliz ou com esta infeliz? Eu devia ter pensado melhor. O que eu fiz da minha vida? Alguns dizem: mas eu já casei mesmo, agora é conviver até que a morte nos separe, tomara que Jesus me leve logo. Você acha que eu estou exagerando? Tem gente dizendo isso, irmão. Quem sabe você já até disse isso. Mas eu quero lhe dizer que todas essas abordagens, ela tem um elemento em comum. O cônjuge olha para a fraqueza do outro e deseja encontrar alguém melhor, e não tratar e ajudar o seu cônjuge a vencer. E na perspectiva cristã, nós não devemos pensar em troca, mas em auxílio mútuo, para ajudar o outro a ser melhor, a remover a escória e ficar apenas o ouro. A única forma de você ver a verdadeira identidade do seu cônjuge é permanecendo com ele e o ajudando em amor a transformar a vida. E aí eu entro no segundo aspecto do casamento, já caminho para o fim, que é o poder do amor, a renovação do coração. O poder da verdade é a capacidade de revelar de fato quem você é, com todos os seus defeitos. Mas que bom que o casamento não é só isso, ele tem o poder do amor, que é o poder inigualável de apoiar você a curar as feridas mais profundas do outro. Porque quando você entra no casamento, muitos de nós entram com a autoimagem afetada, com dúvidas de quem nós somos, porque quem nós somos, na realidade, é fruto do veredito de muitos que estão ao nosso redor. Explica, irmão Adonias, explico. Quem você é, muito provavelmente, é aquilo que as pessoas falaram de você. Diz: olha, mas tu é um cara muito legal, rapaz. Mas eu penso num cara compromissado. Ou quem diz: rapaz, esse camarada aí, não dá um emprego para ele não, que isso é bucha pura, é problema. Então a nossa autoimagem é uma construção do veredito que nós recebemos de professores, dos nossos pais, dos nossos irmãos, do nosso pastor, do nosso líder. Nossa identidade na realidade é uma coxa de retalhos. Nós montamos a nossa identidade a partir da percepção dos outros à nossa volta. Isso é a construção daquilo que nós somos. Mas no casamento há um poder, o poder do amor, que é transformador. O seu cônjuge tem a oportunidade de curar feridas na alma, lhe incentivando, encorajando. Sabe por quê? Porque de repente essa pessoa se tornará uma das pessoas mais importantes da sua vida, e com quem a opinião vale mais do que qualquer outra. Eu costumo dizer que a minha alegria, às vezes quando estou pregando inclusive, é quando eu olho para minha esposa e ela está confirmando, dizendo: eu digo, glória a Deus, ela que me conhece, ela que sabe das minhas dificuldades, está achando que o que eu estou dizendo é verdade. Então não sou eu não, é Deus falando. Quando eu prego e ela chora, aí é o ápice. Eu digo: meu Deus, não era eu não, era Jesus. Então o seu cônjuge, ele tem esse poder de lhe aconselhar e de encorajar você para se tornar uma pessoa melhor, para encorajar e transformar alguém numa pessoa melhor. E eu tenho que citar aqui uma frase do próprio Keller. Ele recorre ao livro do Tolkien, que é o livro chamado de O Senhor dos Anéis, que ele diz assim: o louvor dos louváveis estar acima de qualquer recompensa. O que é isso? É quando alguém que você tem uma autoestima, você estima muito, uma pessoa que você tem uma autoconsideração, bate no seu ombro e lhe elogia e diz: rapaz, muito bem. Mas aquilo é como se você ganhasse o dia. É uma das melhores coisas na vida, porque nem tudo é sobre dinheiro, mas é sobre reconhecimento também. É por isso que a igreja trabalha com isso, reconhecimento daqueles que desenvolvem atividades positivas no corpo de Cristo e auxilia. Então o seu cônjuge, de repente, ele tem esse poder de ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Mas aí entra num detalhe crucial, que é como comunicar isso. Porque às vezes nós achamos que é muito fácil comunicar as coisas.
Você pode dizer assim: não, rapaz, mas eu amo a minha esposa. Aí a esposa está em casa: eu não me sinto amado. Eu disse: gente, mas como é que você ama e ela não se sente amada? O que houve nesse processo aí? Então, falando e retomando as 5 linguagens do amor que eu já falei aqui, de Gary Chapman, toda comunicação, ela precisa de um emissor. Eu estou aqui emitindo uma comunicação acerca de amar o desconhecido. E você que está aí, está sendo e agindo como receptor, recebendo esta informação. Então, não basta você dizer que ama. A pessoa que é alvo do seu amor precisa se sentir amado. E Gary Chapman, em seu longo estudo de aconselhamento para casais, ele percebe que existe algumas formas de você comunicar isso efetivamente. Porque a tendência de cada um de nós é darmos amor do mesmo modo que nós nos sentimos amados. Exemplo: você se sente amado quando a esposa acorda durante o dia e diz assim: meu filho, eu te amo. Ele diz: rapaz, eita, essa mulher me ama demais. Eu já dizer para ela também como é que eu amo ela. Diz: minha filha, eu te amo. Aí a mulher não se sente amada quando você diz que ama, mas quando você passa um tempo com ela. Exemplo aqui, uma das linguagens, quando a linguagem do amor é o tempo de qualidade. Aí você vive dizendo que ama a mulher, mas não para em casa e não consegue ter um tempo de qualidade com ela. Sabe qual é o resultado? Ela não se sente amada. Por quê? Você se sente amado ao receber a palavra de elogio e de amor, mas ela se sente amada quando você nem precisa dizer. Você prova estando junto com ela, passando um tempo de qualidade. Então Gary Chapman diz que uma das linguagens do amor é a palavra de afirmação. Ou seja, o seu cônjuge, ou você se sente amado quando recebe elogios, apoio, incentivo. Porque esta pessoa se sente confiante, valorizada, amada. Olha, esse camarada me ama mesmo, ele vive dizendo que me ama. Outros é com atos de serviço. Não é quando você diz que ama, é quando você lava a pia de louça suja. Lavou e disse: rapaz, esse camarada me ama, porque para lavar essa pia de roupa suja aqui, de louça suja, é uma bênção. Então, quem sabe, quando você serve o outro, é que ele se sente amado. Quando você faz algum serviço, quando você presta uma tarefa, quando você se dispõe. Para outros, se sentir amado é um tempo de qualidade, como já falei. Quando você dedica um outro conversando, abrindo o coração, partilhando projetos e sonhos. Meu Deus, o que tem de casal que não consegue mais sentar para dividir e abrir o coração um para outro, para falar sobre projetos e sonhos. A primeira coisa, quando o camarada ou a esposa começa a abrir o coração, diz: tu já vem com tuas histórias de novo, tu só faz é sonhar e não faz nada, eu não já ouvi essa conversa aí não sei quantas vezes. Em vez de parar e abrir o coração junto. Irmãos, nós temos que aprender a ser sensíveis a isso. Quando alguém vem abrir o coração, é porque ele encontrou em você alguém de confiança. Quando ele partilha seus sonhos com você, é porque ele vê confiança em você. E nós não podemos ser negligentes com isso, mas nós temos que aprender a acolher, que é o tema do próximo culto da família, acolher o outro. E ainda, alguém que se sente amado com um toque físico, abraço, beijo, carícias. E por último, alguém que se sente amado ao receber presentes. E muitas vezes o presente não é pelo valor do presente, mas é saber que o indivíduo estava na rua, passou numa loja e disse: isso aqui é a cara da minha mulher, eu vou comprar e vou levar. E ela disse: rapaz, ele estava lembrando, pensando em mim, esse camarada me ama mesmo. Então são essas formas de comunicar o amor, porque o poder do amor no casamento, ele é algo transformador. Aí eu tenho que fazer aqui um alerta de cuidado. Ao mesmo tempo que as suas palavras de amor ao seu cônjuge pode ser algo transformador, inclusive sarar feridas na alma. Quem sabe seu cônjuge foi desprezado a vida toda dentro do ambiente familiar. Quem sabe ele sofreu dificuldades e ataques no colégio, na família, no trabalho, e com você ele encontrou segurança e paz para recobrar ânimo e autoestima, devido ao seu incentivo, ao seu amor, à sua palavra curativa, de fazer dele alguém confiante para enfrentar a vida. É algo abençoador. Mas em contrapartida também as palavras do cônjuge, ela pode ser destruidora. Alguém que tem uma autoestima junto com você, uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, uma palavra de ataque, pode ser uma das armas mais perigosas, porque o poder da verdade desacompanhado do poder do amor é destruidor. Ao mesmo tempo, não é possível amar sem ser sincero com os defeitos do cônjuge. Então, o poder da verdade, ele só vai fazer o efeito adequado se essa verdade for dita em amor.
alguém que ama e diz: olha, meu amor, eu estou te falando isso é porque eu te amo, é porque eu quero ver você melhor, e não apenas para ferir a tua alma, não apenas para denegrir o teu coração, não apenas para te diminuir. Irmãos, infelizmente, o que tem de esposo, e eu me refiro especialmente aos homens, nós inclusive estamos nos reunimos num grupo de homens valorosos, para tratar a masculinidade à luz das Escrituras, porque o que tem de homem que massacra a sua esposa, que libera para ela palavras de inferiorização, palavras de: tu não serve para nada, tu não faz nada direito. O que tem de homem tem feito isso, e tem atacado a autoestima de sua esposa, reduzido ela ao mínimo. Não está escrito. Eu quero dizer que Deus te cobra de tudo isso, porque você, ao aceitar a aliança do casamento, resolveu partilhar a vida com seu cônjuge para ser um instrumento de ajuda mútua, para ser bênção na vida do outro, e não um instrumento de destruição pela palavra proferida. Então, em nome de Jesus, reveja as suas atitudes, caia de joelhos e se arrependa de, quem sabe, ter dito alguma coisa. Seja sincero, confesse os seus pecados a Deus e ao seu cônjuge. E por último, já encerrando, nosso tempo já está passando, o poder da graça e da reconciliação. Prometo ser rápido aqui. E eu quero dizer o seguinte: a verdade sem amor acaba com a harmonia, e o amor sem verdade cria a ilusão da harmonia, mas causa na realidade estagnação e impede o crescimento. Muitas vezes, ou os cônjuges se mantêm afastados da verdade e rebatem um ao outro, ou atacam um ao outro e se despedaçam. E qual é a solução, irmão Adonias, para isso? A graça é o óleo lubrificante deste artefato criado por Deus do casamento. A graça de Deus é esse instrumento. A graça de Jesus torna possível as duas práticas mais importantes no casamento, que é perdão e arrependimento. E eu tenho mais uma nota para você, que é o seguinte: nós só quando nos aprimoramos na arte de perdoar e de nos arrepender é que a verdade e o amor conseguem andar juntos. Sem o poder da graça não há como combinar verdade e amor. Hernani Dias Lopes, ele diz que o casamento, ele é feito de dois bons perdoadores. Primeiro perdoamos, depois nós confrontamos o cônjuge. Sabe por quê? Porque se você quiser confrontar antes de perdoar, não será confronto, será vingança, será acusações, e não um confronto no sentido de dizer: meu filho, olha, você errou aqui, mas eu já te perdoei por isso, mas eu quero te ajudar agora a vencer essa etapa na sua vida. Sem a graça reconciliadora, o casamento entrará no modo verdade sem amor, com brigas constantes, acusações, trocas de farpas, agressões verbais, ou no modo amor sem verdade, em que ambos os cônjuges simplesmente evitam falar dos problemas, silenciam e pronto, ver o outro errando e simplesmente seguem a vida como se não fossem com ele. Então, para que nós podemos encarar o poder da graça, nós precisamos de duas atitudes. Primeiro, humildade, para entender que se você tem dificuldades para perdoar, é porque no final das contas, sabe o que é que você pensa? Que você jamais seria capaz de cometer o erro que o seu cônjuge cometeu. Quando nós negamos perdão a alguém, é porque no fundo nós nos sentimos orgulhosos de dizer: mas eu não teria coragem de fazer isso. E deixa eu ser sincero com você, quem sabe você teria coragem de fazer até pior. Segundo, confiança no amor de Jesus. Ele nos amou ao ponto de se entregar por nós. Equilibrar confiança e humildade através do Evangelho é que nós somos amados por Jesus e ao mesmo tempo perdidos ao ponto de precisarmos da morte dele. A última nota desta noite é a seguinte: o casamento tem o poder singular de mostrar quem de fato nós somos. Tem o poder singular de redimir os nossos pecados e curar a nossa autoimagem por meio do amor. E tem o poder singular de nos mostrar a graça expressa naquilo que Deus fez em nós através de Cristo Jesus. Se nossos pecados ferem infinitamente mais a Jesus do que os pecados dos nossos cônjuges nos ferem. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: Jesus veio, olhou dentro do nosso coração, sabe o que ele encontrou? O que havia de pior. Jesus viu a nossa traição, Jesus viu a nossa infidelidade, Jesus viu as nossas prioridades, ele viu o nosso egoísmo, viu nossas mentiras, viu o nosso pecado e cobriu com o seu sangue. Do alto da cruz, ele ouviu pessoas perdidas,
E sua reação foi o seguinte: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus é especialista em amar o desconhecido, porque conforme Romanos 5, Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle. Jesus viu em nós ouro bruto e tem insistido em cada um de nós, através do seu Espírito Santo e do seu amor revelado em nós. Ele tem tirado a escória e tem nos polido como ouro puro para Ele, através do fogo da sua glória. É desse Jesus que estou falando para você, Ele que ama o desconhecido, Ele que amou você e a mim de modo incondicional, ao ponto de se entregar e derramar seu sangue para nos redimir de todo pecado. Ele nos amou na condição de desconhecidos, e agora nos adotou e nos fez filhos por adoção, amigos dele. E é na força deste poder de Jesus que nós conclamamos você a ser um cônjuge melhor, a viver o poder da verdade, o poder do amor e o poder da graça de Cristo Jesus que nos encontrou. É com esta palavra que você que nos acompanhou até aqui, eu quero convidá-lo a pensar naquilo que Cristo fez por você e por mim, nos reconciliando com Ele mesmo. É através do poder deste amor que eu quero declarar e dizer: há solução para o teu matrimônio, para o teu casamento. A solução não é o abandono, a solução é uma entrega total dos dois à obra de Cristo Jesus. Você, quem sabe, é só solteiro, ou quem sabe nem estava pensando em casamento nesta noite, mas eu quero dizer que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, você pode ser e fazer parte desta igreja. Para isso você precisa apenas entregar-se a Cristo de modo incondicional. Ele entrará na tua vida, mudará a tua história. Ele não é a solução para os teus problemas, Ele é a solução para a tua vida, Ele é a solução para o teu casamento, Ele é a solução para a tua relação familiar, para a tua relação e para o teu coração. E em nome de Jesus, nesta hora eu quero orar por você. Se você puder, aí mesmo onde você está, curve a sua cabeça e se entregue de todo o coração ao nosso Senhor nesta noite. Senhor amado, Deus querido, nós te oramos, Senhor Deus, por tudo aquilo que foi dito nesta noite. O nosso coração arde, Senhor Deus, diante da Tua Palavra, que nos exorta a sermos melhores. A Tua Palavra nos confronta, a Tua Palavra nos exorta, a Tua Palavra nos examina, Senhor Deus, e nos leva a uma vida para a glória do Teu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que agora, Senhor Deus, eles recebam o poder da graça sobre a vida deles, e que esta graça os constranja a depositar a sua esperança em Ti, na obra que o Teu Filho fez na cruz do Calvário. Redime, Senhor Deus, a nossa comunidade. Senhor Deus, nós não entregamos o nosso casamento à destruição, mas em nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que a instituição chamada família é obra das Tuas mãos. Nós não abrimos mãos na nossa família, pelo contrário, Senhor Deus, nós entregamos ela ao Teu altar. E Senhor Deus, nós nos comprometemos a sermos crentes melhores, a sermos cônjuges melhores, a ser homens e mulheres melhores, para ajudar mutuamente um ao outro, falando a verdade em amor, amando, Senhor Deus, o nosso cônjuge, e através da Tua graça, Senhor Deus, sermos reconciliados para sermos família para a glória de Deus, Senhor Deus. Pai amado, com Teu poder, agora, Senhor Deus, enche de esperança cada coração que me escuta nesta noite, e nos enche de alegria e de satisfação que nós só vamos encontrar em Ti. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.